Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Muito bem, corre lá, pega a sua apostila lá do terceiro bimestre, porque nossa aula é aquela aula de revisão hoje do terceiro bimestre. Importante dizer que se você não fez as atividades de produção acadêmica, volte lá, realize a atividade de produção acadêmica. É importante que você faça não para uma entrega da atividade, uma questão burocrática de entregar uma tarefa para o professor, mas sim para o seu aprendizado e estudo. Importante dizer que estamos nesses momentos de revisão, já tivemos o momento do primeiro bimestre, do segundo bimestre, paramos para a nossa atividade avaliativa do quarto bimestre e voltamos agora com essa revisão do terceiro bimestre, pois estamos falando dos conteúdos que são mais relevantes para a próxima série, para o próximo ano. Foram vários conteúdos estudados no bimestre, no entanto, a revisão ela é com ênfase num conteúdo que vai ser importantíssimo, é um pré-requisito lá você entender algumas coisas para a próxima série, certo? Então, já que você pegou a sua apostila, você deve saber que lá nossa apostila do terceiro bimestre do sétimo ano tinha num segundo momento tinha um conteúdo interessante, que eram os esportes radicais e urbanos. Você conheceu ele, ou se você não conheceu, tenta voltar lá no tempo na nossa brincadeirinha lá do De Volta para o Futuro, pega o DeLorean e tenta ir lembrando comigo basicamente como foram as aulas de explanação desse conteúdo. Então lá, voltando no tempo, com a sua apostila na mão e o controle, tivemos esse conteúdo de forma online, em que tivemos também uma aula ao vivo online, que você conheceu que o skate, a bicicleta, ela é conhecida, ou eles são conhecidos, como esportes radicais urbanos. São praticados que existe um desafio corporal, e por isso radical, existe um desafio corporal, e de acordo com o urbano ali, geralmente em cidades. Sabemos que o skate ele evoluiu lá dos surfistas para o modo que utilizamos ele hoje em dia. E ele é considerado um esporte com algumas modalidades. Esse esporte é dividido em várias modalidades. Por exemplo, o ball, por exemplo, o half pipe, por exemplo, a mega rampa, o freestyle e a questão lá do street. E qual era a importância? Eu saber diferenciar cada um. E que para fazer ou praticar esse esporte, eu precisava ter as manobras básicas, que era o ollie e o nollie. Da mesma forma, a bicicleta, ela também era, ou a bike, como você queira chamar, ela evoluiu lá do grego do biciclos, de duas rodas, para a questão de um esporte, não apenas como a prática de uma atividade física, como lazer, mas sim para um esporte. E também tem suas classificações. A classificação se dá de acordo com as provas, as modalidades. Quais eram as modalidades? Se você seguir lá comigo, lá na página 22, diz assim que são várias. Tem a BMX Race, a BMX Freestyle, tem a questão da estrada, da pista, da questão da mountain bike, do paraciclismo, que era os atletas que até são amputados, eles poderiam praticar de acordo com a bicicleta ali que é adaptada para eles, o cicloturismo. Então eram divididos nessa forma. No entanto, não que não seja relevante, mas no próximo ano, lá no oitavo ano, na próxima série, você vai precisar lembrar do handebol, que era o nosso primeiro conceito a ser estudado lá no terceiro bimestre. Na verdade, o nosso conteúdo se chamava, deixa eu pegar aqui para você para mostrar, esporte com as mãos. Os esportes com as mãos falava sobre o handebol e um outro esporte, o chuckball, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas o que eu precisava saber, então? Eu precisava lembrar dos conceitos lá do sexto ano, de regras básicas, como o que é um gol, que a bola tem que atravessar a linha entre as traves. Isso é um gol. É uma regra do handebol.
Outra regra, a questão do número de jogadores. 6 jogadores. O handebol jogam-se 6 jogadores na linha e 1 no gol. Somando a equipe, eu tenho que ter bem claro isso, 7 jogadores. Então são 6 jogadores na linha e 1 goleiro. Somando 7 jogadores. Por que eu tenho que ter isso bem claro? Porque lá no 8º ano vai se falar sobre sistema de jogo. E lá o sistema de jogo é com 6 jogadores, porque são jogadores da linha. O goleiro não entra no sistema de jogo. Mas eu preciso ter bem claro que são 7 jogadores que jogam. Então a regra oficial são 7 jogadores. 6 na linha e 1 no gol. Certo? Handebol é aquele esporte que eu marco o gol com as mãos. Então eu só posso utilizar as mãos. Se eu puxo o colega, se eu chuto o colega, isso é denominado falta. E uma das regras mais específicas do esporte é a questão de não poder pisar na área de gol com a bola. Se eu faço isso, eu cometo uma infração, uma falta. Tudo bem? Era importante também saber, nessa viagem, de volta ao passado, que quais eram os fundamentos. Por quê? Porque regra é uma coisa e fundamento é outra. Você aprende isso lá no sexto ano. Nós temos um probleminha que muitos confundem. Então você tem que ter bem claro quais são os fundamentos do handebol. O drible seria uma progressão, para você entender bem simples. O drible, o passe, o arremesso e a recepção. Quando a gente entra no 7º ano, esses fundamentos, eles são dissecados. Ali, ó, bem simples. Eles são esmiuçados. Então eu entro lá na minha página 6 e eu vejo que existe o passe e a recepção, que eu já sabia lá do 6º ano. No entanto, agora eu sei que o passe ele pode ser feito de várias formas, não só. Como que é o passe do handebol? O passe é jogar a bola pro outro. Perfeito, está correto. Mas como ele pode ser? Ele pode ser feito com acima do ombro, denominado passe de ombro. Ele pode ser feito por trás do quadril, denominado passe por trás do quadril. Por trás da cabeça, que eu lanço por cima da cabeça, mas daí ele se chama por trás da cabeça. E o passe em pronação, que era aquele que eu fazia o movimento de pronação dos meus membros superiores, lá no caso do meu braço. Ele evoluía também a questão dos fundamentos do handebol. Ele evoluía lá para a questão das progressões. Então ela já não chamava mais só de drible, eu chamava de progressão. O drible é uma progressão individual, mas existem outros tipos de progressão. A mais importante é de 3 passos. Então, já que eu não poderia entrar na área de gol pisando, como que eu entro? Por cima. Então, eu consigo dar 3 passos, sendo que no terceiro eu salto para chegar o mais próximo do gol. Com a bola na mão, porque isso era uma das regras. Se eu estou com a bola na mão, eu não posso correr com a bola, mas eu posso fazer uma progressão de 3 passos, certo? Por fim, eu tinha os arremessos. Quais eram os arremessos? Também estavam descritos lá, dissecados, esmiuçados, como você queira chamar. Os arremessos, eles estão lá na página 7 da sua apostila. E eles podem ser, de acordo com a apostila, podem ser de várias formas, mas a apostila cita lá, ó, arremesso com a queda para frente, aquele que eu caio para frente lá para lançar. Arremesso com apoio, aquele que eu estou com os pés no chão, ou um pé no chão, por exemplo. E o arremesso em suspensão, que é aquele logo após uma progressão de 3 passos, por exemplo. Certo? Eu tenho que ter bem claro o que é o handebol e como ele é praticado lá no 8º ano, para entender o sistema de jogo. A viagem ela é bem rapidinha, mas ela ainda necessita entender que as regras, o handebol, fora tudo isso, tem uma regra que é diferente de todos os esportes. Para a cobrança lateral, eu tenho que pisar na linha, com um dos pés para lançar a bola para dentro da quadra. Basquetebol é fora, futsal é fora da quadra, então isso é uma especificidade do handebol. Ainda nesse conteúdo, foi visto, ou nessa viagem que estamos fazendo, a questão de diferenças e semelhanças entre o handebol e o chuckball. Eu primeiro tinha que entender o que era o chuckball. Chuckball era um esporte criado por Herman Brand, era um médico.
que ele estava preocupado com as muitas lesões no esporte. Por exemplo, o handebol é um dos esportes mais violentos do mundo. Se você não tem essa informação, é importante saber como curiosidade. Então ele estava preocupado, ele queria um esporte que simbolizasse ou que diminuísse essa questão de lesões. Então ele criou um esporte denominado chuckball. Chuckball, esse chuck é como se fosse a batida da bola no quadro de remissão. Porque essa já era uma das diferenças dos dois esportes. No handebol eu lanço a bola entre as traves. E no chuckball eu lanço a bola num quadro de remissão. No handebol eu faço um gol. No chuckball, para ser assinalada o ponto, a bola tem que pegar na questão do quadro de remissão, voltar para o campo e nenhum dos atletas adversários pegar a bola. Isso seria o ponto. No caso do handebol, o gol é quando a bola passa a linha entre as traves. Outra diferença, ou a principal diferença entre os dois, é que no handebol existe contato físico, muito, como eu já falei, tem a questão de ser um dos esportes mais violentos do mundo. Mas no chuckball não existe nenhuma forma de contato físico. E por essa característica, ele é denominado o esporte da paz. Chuckball é o esporte da paz porque não existe contato físico. Questão de fundamentos, eles se assemelham. Questão lá do passe, do arremesso, da recepção, tudo se assemelha ao handebol. São dois esportes denominados esportes com as mãos porque são lançados com as mãos, com características distintas, diferentes ou similares. Por exemplo, qual é a característica mais igualitária, mais igual à questão de ser praticado com as mãos e dos fundamentos? Qual é a discrepância, a diferença maior? A questão do contato físico. Handebol tem contato físico. Chuckball não tem nenhuma espécie de contato físico. Certo? Saia da aula de hoje, então, agora que voltamos aí para o nosso tempo, aqui em 2020, tempo de pandemia, tempo de aula online, faça a atividade de produção acadêmica e logo em seguida nos vemos na próxima aula, quando falaremos do conteúdo lá, ou dos conteúdos do quarto bimestre. Fique com Deus e até lá. Abraço.